Nas eras ancestrais, surgiu uma congregação de destemidos guerreiros conhecida como os Templários, ou a Ordem do Templo, fundada em 1128 durante o majestoso concílio de Troyes por mãos habilidosas de Hugo Payes e Geoffrey St. Omer. A missão primordial desses intrépidos cavaleiros era salvaguardar os peregrinos que ousavam trilhar o árduo caminho rumo a Jerusalém, a cidade sagrada. Contudo, com o passar das eras, eles se ergueram como protagonistas de grandes batalhas e forjaram uma extensa rede de auxílio financeiro destinada a monarcas europeus, senhores feudais e devotos viajantes. No entanto, sua grandiosidade provocou o olhar descontente do monarca francês, o nobre Felipe IV, que não tardou em encarcerar e suprimir as ordens dos cavaleiros do Templo e suas terras. A saga dos Templários tem raízes profundas nas Cruzadas, um período em que os ocidentais responderam ao chamado do imperador bizantino Aleixo I Comneno, feito ao Papa Urbano II. O imperador implorava aos cristãos que deixassem de lado suas divergências internas e se unissem na Terra Santa para libertar Jerusalém das garras muçulmanas. Inicialmente, soldados provenientes de terras francesas, britânicas e germânicas convergiram para os campos de batalha, almejando tanto terras quanto a redenção eterna, de acordo com os costumes da Idade Média. Esses bravos cavaleiros eram monges que dominavam a arte da guerra. Sob a orientação de seus mestres fundadores, Hugo de Payes e Geoffrey de St. Omer, juntamente com seus irmãos cavaleiros, juraram viver segundo os princípios monásticos de pobreza, castidade e obediência. Eles compartilhavam a vida em uma comunidade e dedicavam-se à prece, mas, diferentemente de outros monges, tomavam parte ativa em conflitos, uma prerrogativa única. Em 1128, durante o Concílio de Troyes, na majestosa França, sua regra foi oficialmente sancionada. O rei de Jerusalém, Balduíno II, 1118 a 1131, honrou-os ao conceder-lhes a Mesquita do Rochedo para a construção de uma igreja conventual. Com o passar do tempo, a mesquita adquiriu, na imaginação das cruzadas, o status do antigo Templo de Salomão. Assim, esses corajosos cavaleiros passaram a ser conhecidos como os Cavaleiros do Templo de Salomão, ou simplesmente Templários. Com a conquista de Jerusalém em 1099, inúmeros peregrinos ansiosos seguiram o caminho rumo à cidade sagrada. Para assegurar sua proteção, 9 cavaleiros originários da França e da Borgonha fundaram uma ordem religiosa. Sua missão era resguardar a segurança dos peregrinos durante a travessia entre Porto de Acre e Jerusalém. Com o tempo, esses bravos cavaleiros tornaram-se protagonistas de batalhas épicas, como a Batalha de Montgizar, 1177, a Batalha de Cresson, 1187, e o Cerco de Acre, 1189 a 1191. Todas essas contendas se desdobraram no contexto das grandiosas cruzadas. Os Templários atraíram homens que ansiavam conciliar a vida espiritual com a vocação militar. Concomitantemente, a ordem floresceu economicamente, fruto de heranças, doações generosas. Dessa maneira, esses monges cavaleiros mergulharam no mundo das finanças, negociando empréstimos com senhores feudais e reis da Europa. Criaram um sistema bancário semelhante ao que já existia em alguns feudos. Em Londres, por exemplo, um peregrino poderia depositar o seu tesouro na igreja do templo, retirando posteriormente em Jerusalém, bastando para isso uma carta que representasse o crédito correspondente. Assim, os Cavaleiros Templários ergueram-se como os fiadores de propriedades e provedores de empréstimos a reis, notadamente Felipe IV da França. Porém, as dívidas crescentes e insolúveis levaram o rei a acusá-los de heresia. O ocaso dos Templários chegou com a perda irreversível de Jerusalém em 1291. Reunidos em Chipre, eles elegeram o novo grão-mestre da ordem e decidiram retornar às suas casas religiosas em suas respectivas nações. Nesse período, a Ordem dos Templários havia se integrado plenamente à sociedade feudal, cobrando impostos de servos e senhores, comportando-se como qualquer outra ordem religiosa. O próprio rei Felipe IV da França, para manter seu exército e renumerar seus funcionários, contraiu empréstimos com cavaleiros templários. No entanto, incapaz de quitar suas dívidas, o rei passou a temê-los, pois a ordem unificava o poder militar, econômico e religioso em uma única instituição. Iniciou-se então um grandioso debate entre os dois soberanos, acerca de quem detinha a competência para julgar a ordem religiosa, o rei ou o papa. Cansado de esperar a decisão de Clemente V,
o rei Felipe IV ordenou a prisão dos Cavaleiros Templários e a apreensão de seus bens em 13 de outubro de 1307. O julgamento dos Cavaleiros Templários perdurou por 7 longos anos, durante os quais muitos foram torturados e executados, sob pressão do rei francês. O Papa Clemente V extinguiu a ordem em 1312. 2 anos mais tarde, Geoffroy de Charnay e Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem do Templo, foram condenados à morte na fogueira, selando o destino dos Templários. Aqueles poucos cavaleiros que escaparam da tortura e do fogo encontraram abrigo em outras ordens religiosas, especialmente dos Hospitalários, que compartilhavam das mesmas crenças. E você? Já tinha ouvido falar dos Cavaleiros Templários? Da Ordem do Templo? Deixe sua opinião nos comentários, isso é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante. Um grande abraço e cuide-se bem!